Eu ouvi o barulho dos passos deles no concreto antes mesmo de conseguir ver direito. A luz fraca do estacionamento jogava sombras compridas, e foi aí que Wyatt e Burke começaram a surgir no meio das colunas. Meus dedos travaram na chave do carro. O andar inteiro parecia vazio. Apenas o meu sedã e os carros de luxo deles, perfeitamente alinhados, ainda estavam ali. "Boa noite, Marlo", disse Wyatt, com seus 1,93 m bloqueando completamente a porta do motorista. O terno sob medida não escondia seu corpo de ex-jogador de futebol americano. Burke deu a volta pelo meu lado, me encurralando entre o carro e os 2 gerentes seniores. "Trabalhando até tarde de novo?" perguntou Burke, com uma voz gentil demais para ser verdadeira. Ele ajeitou os óculos, e a luz refletiu na aliança em seu dedo. Dedicação. É isso que sempre admiramos em você. Um arrepio percorreu meu corpo, apesar do calor pesado do verão dentro da garagem. A presença inesperada deles não era coincidência. 3 anos no Hospital Mercy tinham me ensinado a reconhecer os sinais, os movimentos sincronizados, a naturalidade ensaiada, o jeito calculado como observavam cada reação minha. "O que vocês querem?" perguntei, mantendo a voz firme. O sorriso de Wyatt desapareceu na mesma hora. "Sabemos o que você anda fazendo." Burke se aproximou mais um pouco, fazendo perguntas, anotando coisas, conversando com pessoas com quem não deveria. "O Comitê de Segurança", continuou Wyatt. "A equipe de contabilidade. Ex-funcionários que já saíram. Você tem estado bem ocupada." Meu coração acelerou, mas eu mantive o olhar fixo nele. "Sou minuciosa. Esse é o meu trabalho." "Seu trabalho", repetiu Burke, soltando uma risada baixa. "Seu trabalho é o que a gente manda você fazer. E agora é bem simples. Ou você pede demissão amanhã, ou a gente acaba com a sua carreira. Preparamos um bom pacote para você sair quieta", acrescentou Wyatt. "Assina e vai embora. Todo mundo sai satisfeito." "E se eu não assinar?" O sorriso de Burke sumiu completamente. "Existem coisas nas suas avaliações de desempenho, pequenas inconsistências, advertências, questões comportamentais. Tudo devidamente registrado, com data e assinatura. Nada muito evidente. Apenas o suficiente para fazer qualquer empresa pensar 2 vezes antes de te contratar." "Além disso", continuou Wyatt, "aquelas irregularidades contábeis que você vinha investigando. É curioso como o seu código de acesso aparece no sistema durante essas alterações." Fiquei sem ar por um instante. Eles estavam preparando aquilo havia meses. "A gente precisa de uma resposta agora", disse Burke. "Você tem responsabilidades com a sua família", completou Wyatt. "As despesas médicas da sua mãe, a mensalidade da sua irmã. Seria uma pena jogar tudo isso fora." A menção à minha família despertou algo dentro de mim. Eles tinham investigado a minha vida inteira, minhas fraquezas, minhas vulnerabilidades. Mas deixaram escapar um detalhe importante. Olhei para os 2 e sorri. "Existe uma terceira opção que vocês não consideraram." Os 2 trocaram um olhar rápido. Os sorrisos deles vacilaram por um instante. Sempre confiante, Burke se recompôs. "Não existe terceira opção. Sua carta de demissão está na mesa do CEO." 9 horas, disse Wyatt. "Caso contrário, vamos iniciar o processo com tudo o que reunimos." Eles se afastaram com a certeza de que já tinham vencido. O som dos sapatos caros ecoou pelo estacionamento até desaparecer completamente. Fiquei sentada no meu sedã por 20 minutos com as mãos tremendo sobre o volante, sentindo o peso da ameaça apertar o peito. Foram 3 anos assistindo aquilo de perto, vendo-os passar por cima de pessoas, tomar crédito por ideias alheias, manipular números e destruir carreiras. Eles me escolheram para o projeto mais recente não pelas minhas habilidades, mas porque precisavam de alguém descartável. Alguém que pudessem controlar e, no final, sacrificar. O plano deles era simples. Implementar cortes perigosos, receber bônus absurdos pela economia gerada e desaparecer antes que as consequências aparecessem. E eu ficaria com a culpa por decisões que nunca tomei. O sistema que eles criaram foi pensado para protegê-los
e me incriminar. O que eles não perceberam foi que eu entendi o padrão desde o primeiro dia. Antes de dar a partida no carro, peguei o celular e digitei uma mensagem curta. Eles vão agir amanhã de manhã. Esteja preparado. Antes de seguir, se essa história está fazendo sentido para você, já clica em gostei, porque isso nos ajuda muito e faz também com que mais pessoas vejam essa história. Agora vamos voltar ao que aconteceu depois. Bom, eu me chamo Marlo Arden. Tenho 36 anos e passei os últimos 15 anos construindo minha carreira corporativa com um cuidado quase obsessivo. Meus colegas me descrevem como detalhista até demais. Levo uma vida simples, mesmo ganhando bem. Meu apartamento é funcional, sem exageros. Dirijo um sedã simples, mas confiável, nada feito para impressionar. Nunca me casei, embora tenha tido alguns relacionamentos. Nenhum resistiu à minha dedicação ao trabalho. O que as pessoas mais percebem em mim é a minha memória. Eu consigo lembrar conversas inteiras, palavra por palavra. Guardo números depois de ver uma única vez. Esse talento me tornou valiosa em reuniões estratégicas e análises financeiras. E também me tornou perigosa para pessoas como Wyatt e Burke. Entrei na empresa há 3 anos como analista financeira sênior. O salário era suficiente para pagar o tratamento oncológico da minha mãe e ajudar minha irmã mais nova a terminar o mestrado. No começo, parecia o emprego ideal. Trabalho desafiador, bons benefícios e espaço para crescer. Em 6 meses, entendi a realidade por trás da fachada. O CEO Garland estava perto da aposentadoria. Ele se preocupava mais com o legado do que com o dia a dia da empresa. Esse cenário criou um vazio de poder que Wyatt e Burke ocuparam rapidamente. Wyatt estava na empresa há 12 anos. Seu histórico em vendas lhe dava um carisma natural que encantava o conselho. Ele sabia exatamente com quem falar, onde aparecer e o que dizer. As pessoas confiavam nele sem questionar. Burke era o complemento perfeito, frio, analítico, sempre preparado com números e projeções. Sua formação em economia e MBA em instituições renomadas lhe dava ainda mais credibilidade. Ele moldava os dados de forma que qualquer decisão deles parecesse um sucesso, independentemente da realidade. Juntos, controlavam o fluxo de informações para a diretoria e o conselho. Qualquer um que se opusesse era isolado e, pouco depois, afastado. 8 gerentes saíram apenas no meu primeiro ano. Eu sobrevivi me tornando útil, mas discreta. Entregava resultados, mas deixava que eles levassem o crédito. Percebia coisas erradas, mas guardava tudo para mim. Me tornei alguém confiável, alguém que executava tarefas complexas sem questionar. Até o anúncio do projeto Revitalização. Garland apresentou a iniciativa como uma solução para salvar a empresa. A receita vinha caindo há 3 trimestres seguidos. As ações estavam em queda. O clima interno era de incerteza. Algo precisava ser feito. Wyatt e Burke assumiram a liderança do projeto, com autoridade total para cortar custos e implementar mudanças. Eles precisavam de um analista financeiro. Escolheram a mim. Marlo tem as habilidades técnicas que precisamos, disse Burke ao comitê executivo. E trabalha bem com supervisão mínima, completou Wyatt. Aceitei o cargo com entusiasmo. Mas o que eles realmente queriam era alguém que pudessem controlar e, se necessário, culpar. A primeira reunião deixou isso claro. As metas de corte eram agressivas demais. O prazo, apertado demais. Sugeri melhorias de processo mais seguras. E isso leva tempo, interrompeu Burke. Precisamos de resultado imediato, reforçou Wyatt. O plano real apareceu nas semanas seguintes. Cortar áreas críticas de controle de qualidade. Substituir funcionários experientes por terceirizados mais baratos. Adiar manutenção essencial. Em todas as reuniões eu levantava preocupações. Essas decisões colocam a segurança em risco. Seu papel é calcular economia, não avaliar risco, disse Burke. A equipe de segurança aprovou, afirmou Wyatt. Mesmo sem ver provas, eu continuei documentando tudo. Datas, horários, decisões, respostas. Mantive registros próprios, separados das atas oficiais. E então,
percebi algo ainda pior. As atas oficiais estavam sendo alteradas. Minhas objeções desapareciam. O registro mostrava apoio total a decisões que eu havia questionado. Naquela tarde, descobri relatórios de inspeção modificados, históricos de manutenção alterados, certificações registrando inspeções que nunca aconteceram. Quando confrontei Burke, ele respondeu com frieza: "Isso só mostra que você ainda não entende como as coisas funcionam aqui." Naquela noite, tomei uma decisão. Eu entraria no jogo, mas passaria a observar tudo com atenção redobrada. Ganharia a confiança deles enquanto estudava cada movimento. Fortaleceria laços com pessoas de todos os níveis da empresa, desde os seguranças até assistentes executivos e especialistas de TI. E, acima de tudo, me prepararia para o momento em que Wyatt e Burke inevitavelmente tentariam me transformar em bode expiatório. Durante 6 meses, reuni informações. Descobri quem mais havia sido prejudicado por eles: ex-funcionários em dificuldade, ideias roubadas, carreiras destruídas. Identifiquei o padrão: implementar mudanças arriscadas, garantir bônus com base em resultados de curto prazo e depois seguir em frente antes que os problemas aparecessem. O confronto no estacionamento confirmou o que eu já suspeitava. O plano deles acelerou porque a inspeção anual de segurança estava a poucos dias de acontecer. Um inspetor externo acabaria identificando os atalhos perigosos que haviam sido adotados. Perguntas surgiriam, documentos seriam analisados. Eles precisavam que eu saísse, que pedisse demissão e fosse silenciada com um acordo, antes que alguém conseguisse ligar os nomes deles às condições que tinham criado. O que eles não perceberam foi que eu já esperava por esse momento havia meses e estava preparada. Na manhã seguinte ao confronto no estacionamento, acordei às 4:30 depois de ter dormido pouco mais de 2 horas. Minha cabeça não parava, repetindo cada ameaça como um disco travado. Tomei um banho quente, tentando aliviar a sensação de estar encurralada. Ao me vestir, escolhi cada peça com cuidado: um terno cinza escuro, uma blusa branca impecável e o colar de jade que minha mãe me deu quando me formei. Ela sempre dizia que eu ia precisar de cada grama daquela força. Às 5:45 da manhã, eu já dirigia para o escritório. As ruas estavam quase vazias. Os postes refletiam nas poças da chuva da noite anterior. Minha carta de demissão estava dentro da pasta, pronta, assinada. Wyatt e Burke veriam aquilo como rendição. Eles não faziam ideia do que realmente estava acontecendo. Estacionei no meu lugar habitual às 6:15. Por ser cedo, Miguel ainda estava na entrada principal, antes da troca de turno. "Bom dia, Marlo Arden", disse ele, surpreso. "Tudo bem. Nunca te vi chegar tão cedo." "Grande dia hoje, Miguel", respondi. "Vou assinar manualmente em vez de usar o crachá." "E sua filha? Como está na nova escola?" "Adorando", ele respondeu sorrindo. "Aquele professor que você indicou ajudou muito. Eu tinha ajudado Miguel a encontrar aulas de matemática acessíveis para a filha dele alguns meses antes. Um gesto simples que agora fazia diferença. Ele lembrava de rostos e horários. O andar executivo estava vazio quando saí do elevador às 6:25. Perfeito. Passei pelo meu escritório e segui até a sala de reuniões. A porta estava destrancada, exatamente como Lynn havia garantido. Lynn trabalhava ali havia 22 anos. Já tinha visto 4 CEOs passarem e conhecia todos os segredos da empresa. Também tinha visto Burke humilhar o sobrinho dela até ele pedir demissão. Coloquei 12 pastas finas ao redor da mesa. Dentro de cada uma, apenas meu cartão de visitas. Depois enviei uma mensagem curta. Conselho pronto. Esperei. Às 7:30, o CEO Garland entrou acompanhado de 3 membros do conselho: Tanner, Alice e Vivian. Todos com expressão tensa e confusa. "Marlo Arden", começou Garland. Sua mensagem foi preocupante. "Você mencionou ameaças imediatas à operação e à segurança da empresa." "Sim, senhor. Mas é melhor aguardarmos todos chegarem." "Todos?" perguntou Alice. "Quem mais você chamou?" Antes que eu respondesse, a porta se abriu. Rosalind, do jurídico, entrou, seguida por Dário, da segurança. A surpresa no rosto de Garland confirmou o que eu já sabia.
Eles raramente participavam dessas reuniões. Obrigada por terem vindo, eu disse. Podem se sentar. Wyatt entrou logo depois, confiante como sempre, mas hesitou ao ver a sala cheia. Em seguida, recompôs o sorriso. Que reunião diferente. Bom dia a todos. Burke chegou por último, a testa levemente suada. Seus olhos analisaram cada rosto, tentando entender a situação. Do que se trata? Perguntou, tentando soar casual. É o que queremos saber, respondeu Garland. Marlo Arden convocou esta reunião. Wyatt soltou uma risada ensaiada. Nossa analista chamando uma reunião do conselho. Na verdade, eu disse. Solicitei a reunião ao CEO Garland, e ele concordou. Wyatt e Burke trocaram um olhar rápido. Eles não esperavam isso. Comecei direto. Ontem à noite, Wyatt e Burke me abordaram no estacionamento. Exigiram minha demissão até às 9 horas da manhã de hoje. Disseram que, caso contrário, destruiriam minha carreira. A sala ficou em silêncio. Isso é absurdo, disse Burke. Tivemos apenas uma conversa sobre desempenho. Sim, respondi com calma. Mas nessa conversa vocês mencionaram alterar avaliações, inventar problemas comportamentais e me responsabilizar por irregularidades contábeis. São acusações sérias, comentou Rosalind. Você tem provas dessa conversa? Não da conversa de ontem, mas tenho registros de meses anteriores. Wyatt relaxou um pouco. Está vendo? Ela entendeu tudo errado. Mas não foi por isso que pedi essa reunião, continuei. Aquilo é só um sintoma de algo muito maior que ameaça a empresa. Abri o notebook e conectei ao projetor. Nos últimos 6 meses, participei do projeto Revitalização. Nesse período, identifiquei decisões sistematicamente perigosas, que colocam vidas em risco e expõem a empresa a consequências graves. Isso é ridículo, interrompeu Burke. O projeto trouxe economia recorde. Sim, os números, respondi. Vamos falar deles. Na tela, apareceram registros de manutenção, datas, assinaturas e inspeções. Esses relatórios mostram conformidade total, mas não refletem a realidade. Wyatt se inclinou. O que você está sugerindo? Não estou sugerindo. Estou afirmando que esses relatórios foram falsificados. Equipamentos ficaram sem manutenção adequada por 8 meses. Burke riu. E onde estão as provas? Cliquei para o próximo slide. Aqui estão os pedidos de manutenção recusados. E aqui, os técnicos que seriam responsáveis, mas foram removidos das tarefas. Garland franziu a testa. Qualquer um pode montar uma apresentação. Quer ouvir os técnicos? Perguntei. Eles estão na sala ao lado. A tensão mudou. Wyatt perdeu o sorriso. Essa forma de expor a gestão é exatamente o tipo de atitude que nos preocupa, disse Burke, tentando manter o controle. Concordo que apenas relatos podem ser questionados, respondi. Por isso trouxe algo mais. Entreguei envelopes lacrados. Dentro, há um cronograma completo do projeto, com reuniões, decisões e riscos ignorados. Minhas objeções estão documentadas, ao contrário do que aparece nas atas oficiais. Burke rasgou o envelope e começou a ler. Isso é a sua palavra contra registros oficiais. Na verdade, eu nunca aprovei essas atas. Minha assinatura foi inserida sem autorização. Ellis pareceu incomodado. Se isso é verdade, por que não reportou antes? Eu precisava entender o problema por completo antes de agir. Isso é absurdo, Wyatt interrompeu. Marlo Arden não tem experiência executiva. Está sobrecarregada e tentando fugir da responsabilidade. Ignorei. A inspeção de amanhã vai identificar pelo menos 17 violações críticas. Quando isso acontecer, a operação para imediatamente. O silêncio tomou conta da sala. Multas virão, seguidas de processos. Vivian falou devagar. Se isso for verdade, por que fariam isso? Porque não pretendem estar aqui para lidar com as consequências, respondi. Os bônus deles serão pagos na próxima semana. Burke já aceitou proposta em outra empresa. Wyatt está em processo com outras 3.
O rosto de Burke perdeu a cor. Como você sabe disso? Da mesma forma que sei dos custos que você escondeu. E dos incidentes que foram classificados como erro humano para evitar relatórios obrigatórios. Cliquei para o próximo slide. Este é o estado real dos sistemas críticos. Vermelho indica a operação fora do limite de segurança. Amarelo indica a ausência de backup. Estamos à beira de uma falha grave. O peso da informação caiu sobre todos. Garland parecia abalado. Qual é a sua proposta? Perguntou Tanner. Esse era um momento decisivo. Eu conseguia ver Wyatt tentando encontrar uma saída. Burke já preparava uma explicação para confundir tudo. E pela primeira vez, eles não tinham controle da situação. Eles ainda pareciam acreditar que estavam no controle da situação. Primeiro, precisamos dar início aos procedimentos de manutenção emergencial antes da inspeção de amanhã. Já organizei uma lista priorizada dos sistemas críticos que exigem atenção imediata. O custo vai ser altíssimo, contestou Burke. Ainda assim, menor do que multas regulatórias e possíveis processos, observou Rosalind com firmeza. Em segundo lugar, precisamos reagendar a inspeção. Sugiro pedir um prazo adicional de 30 dias, alegando atualizações planejadas no sistema. Garland assentiu, pensativo. Isso pode funcionar. Por fim, completei, respirando fundo. Precisamos de uma nova liderança para o projeto Revitalização. Era o momento decisivo. A hora em que Wyatt e Burke reagiriam com tudo o que tinham. Wyatt não decepcionou. Isso é claramente uma tentativa de ganhar espaço. Marlo quer tomar nossos cargos. Ela inventou essa crise para se promover. Na verdade, aceitei uma proposta em outra empresa. Respondi com calma. Meu desligamento entra em vigor em 2 semanas. A declaração pegou todos de surpresa. A expressão confiante de Wyatt travou. Você vai sair? Perguntou Garland confuso. Sim, mas antes disso, quero garantir que a empresa não quebre. Burke foi o primeiro a se recompor. Se você já está indo embora, por que se envolver nisso tudo? Olhei diretamente para ele. Porque pessoas podem se machucar. Porque ignorar segurança nunca é aceitável. E porque quem fica merece uma liderança melhor. Alice se voltou para Garland. Precisamos discutir isso em particular. Garland concordou com a cabeça. Wyatt, Burke, aguardem na minha sala. Marlo, fique aqui. Os demais, voltamos a nos reunir em 1 hora. Enquanto saíam, Wyatt passou por mim e murmurou baixo. Você não faz ideia do que acabou de fazer. Isso não terminou. Observei ele se afastar, me perguntando se havia algum erro no meu cálculo. Meu plano dependia de várias peças se encaixarem perfeitamente. Se uma falhasse, minha carreira estaria acabada. Não só ali, mas em qualquer lugar. A porta se fechou e fiquei sozinha na sala. Olhei para o relógio. 8h45. Em 15 minutos, eu deveria ter deixado minha carta de demissão na mesa de Garland. Em vez disso, tinha desafiado 2 das pessoas mais influentes da empresa. Meu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Pacote entregue. Soltei o ar devagar. Primeira fase concluída. Mas o pior ainda estava por vir. Wyatt e Burke não iam desistir fácil. Eles tinham contatos e influência que eu não podia igualar. Se eu tivesse calculado errado, a próxima hora definiria se minha estratégia era genial ou um desastre profissional. Fiquei ali, sozinha, olhando para os 6 copos de água vazios sobre a mesa. O silêncio parecia pressionar meus ouvidos. O confronto tinha seguido o plano, mas a parte mais perigosa só estava começando. O celular vibrou de novo. Mensagem de Lynn, a assistente executiva. W&B na sala do G. Vozes alteradas. Segurança acionada. Não esperava que a segurança fosse envolvida tão cedo. Meu estômago revirou. E se eles convencessem Garland a me tirar dali antes que eu terminasse tudo? Outra mensagem de Lynn. W usando o celular pessoal, ligando para a gente de fora. Wyatt estava acionando sua rede, pedindo favores, movendo peças. Era uma jogada inteligente. Ele sempre construiu sua carreira com base em contatos. Aquela era a principal arma dele. A porta se abriu.
Dario, chefe de segurança, entrou. Marlo, preciso que você venha comigo. Minhas pernas pareceram pesadas quando levantei. Estão me tirando daqui? Apenas seguindo instruções, respondeu ele, com expressão neutra. Seguimos em silêncio pelo corredor em direção à ala executiva. Algumas pessoas olharam enquanto passávamos. A notícia já estava correndo. Mantive a postura firme, encarando de volta quem ousava olhar. Dario parou diante de uma porta que eu não conhecia. Espere aqui, disse ele, passando o crachá. A porta abriu com um clique suave. Lá dentro, havia uma pequena sala sem janelas. Um laptop aberto sobre a mesa. O que é isso? Perguntei. Sala segura, sem gravação, sem acesso à rede, exceto pelo sistema isolado. Ele apontou para o computador. Você tem 20 minutos. Antes que eu dissesse mais alguma coisa, ele saiu e fechou a porta. Sentei e analisei o laptop. Ele já estava conectado ao servidor interno com privilégios de administrador. Na tela, uma mensagem clara. Acesso concedido conforme protocolo 17B. Autorização temporária de 20 minutos. Protocolo 17B. Procedimento de emergência para investigação de possíveis irregularidades corporativas. Alguém de alto nível, provavelmente Rosalind, tinha me dado aquela chance. Comecei a trabalhar rápido. Acessei os servidores que já havia identificado semanas antes. As pastas ainda estavam lá. Copiei tudo para uma partição criptografada e segui para os arquivos de mensagens. As conversas internas entre Wyatt e Burke apareceram. Li o mais rápido que consegui, salvando os trechos mais comprometedores. Com 5 minutos restantes, executei o passo final. Acessei os registros do sistema que mostravam quem alterou cada documento e quando. As datas falavam por si. Exatamente 20 minutos depois, a porta abriu. Dario estava ao lado de Rosalind. Conseguiu o que precisava? Perguntou ela. Sim, obrigada. Eu não fiz nada, respondeu ela com cautela. O sistema libera certos acessos automaticamente durante o protocolo. Entendi o recado. Negação plausível. Vamos para a sala da diretoria, disse Dario. Todos estão esperando. A sala era menor, mais reservada, feita para decisões críticas. Garland estava na cabeceira. Tanner, Alice e Vivian estavam alinhados de um lado. Wyatt e Burke, do outro. Os dois pareciam calmos, mas a tensão era visível. Garland indicou a cadeira ao lado dele. Marlo, sente-se. Assim que me acomodei, Wyatt sorriu, mas não era o sorriso de antes. Era mais duro. Bela apresentação hoje cedo. Criativa, admito. Não estamos tratando de demissão, disse Garland firme. Estamos aqui por causa das preocupações de segurança levantadas pela Marlo. Burke se inclinou. Levamos isso muito a sério, tanto que já iniciamos uma revisão interna. Algo que Marlo aparentemente encontrou e interpretou de forma equivocada. Meu coração afundou. Eles tinham preparado uma defesa. Identificamos possíveis problemas há 3 semanas, disse Wyatt com naturalidade. Em vez de causar alarme, começamos a resolver discretamente antes da inspeção. Burke concordou. Por isso, algumas manutenções parecem atrasadas. Estamos organizando tudo para maior eficiência. E os relatórios falsificados? Perguntou Alice. Rascunhos internos, respondeu Burke sem hesitar. O sistema gera marcações até a validação final. Marlo confundiu isso com relatórios oficiais. A explicação parecia convincente. Alguns membros do conselho hesitaram. Wyatt aproveitou. Estávamos preocupados com o comportamento da Marlo. Horários estranhos, acesso a documentos fora da função, contato com ex-funcionários. Por isso sugerimos que ela considerasse se afastar, completou Burke. Pelo bem dela, não como ameaça. A narrativa estava virando contra mim. Respirei fundo enquanto sentia o controle escapando. Se isso for verdade, disse Vivian devagar. Por que não documentaram essa revisão interna? Documentamos, respondeu Burke, abrindo uma pasta. Aqui está na avaliação preliminar. Ele mostrou um relatório bem estruturado, datado de 3 semanas antes, com as assinaturas dele e de Wyatt.
Posso ver? Pedi. Ele hesitou, mas deslizou o documento até mim. Folheei com calma. As preocupações listadas eram exatamente as que eu tinha levantado. Trabalho impressionante, comentei, principalmente considerando que esse modelo foi criado ontem. Burke manteve a expressão neutra. Não sei do que você está falando. Os metadados mostram que o arquivo foi criado ontem à noite, cerca de 1 hora depois da nossa conversa no estacionamento. Ele descartou. O conteúdo foi compilado ao longo de semanas. Olhei para Garland. Acho que Rosalind deve verificar os registros do sistema para confirmar quando esses arquivos foram criados e alterados. Rosalind assentiu. Já solicitei esses dados. O sorriso de Wyatt vacilou. Isso está ficando complicado demais, disse ele. O ponto é simples. Identificamos o problema e começamos a resolver. Se for assim, respondi. Então você não se opõe a adiar a inspeção enquanto resolvemos tudo? Claro que não, disse Wyatt rápido demais. Segurança sempre em primeiro lugar. Garland olhou de um para o outro, claramente dividido. Vou solicitar o adiamento da inspeção e quero uma auditoria completa do projeto Revitalização. Cada decisão, cada documento, cada comunicação. Justo, disse Burke. Não temos nada a esconder. Então você não vai se importar de permanecer no prédio até que tudo seja resolvido. Alice completou. Todas as partes ficam aqui, sem contato com o exterior. O maxilar de Wyatt tensionou. Estamos sendo tratados como suspeitos depois de tudo o que fizemos por esta empresa? É apenas uma medida de precaução, garantiu Garland. Se tudo estiver correto, vamos conversar sobre uma compensação pelo transtorno. Claro, respondeu Wyatt, relaxando um pouco. Qualquer coisa que ajude a esclarecer esse mal-entendido rapidamente. A reunião foi encerrada. Dario organizou salas separadas para cada um de nós. Enquanto eu caminhava para a minha, vi Burke sussurrar algo para Wyatt, que concordou com um leve aceno. 2 horas passaram em completo isolamento. Fiquei sentada revisando minhas anotações, tentando imaginar o que acontecia nas outras salas. Será que Rosalind já tinha acessado os registros do sistema? Será que a versão deles estava começando a ruir? Ou eles já estavam montando uma nova narrativa? A porta se abriu. Garland entrou sozinho, visivelmente cansado. Que manhã, disse ele, sentando à minha frente. Sim, senhor. Você entende que, se suas acusações não se confirmarem, sua carreira acaba aqui, certo? E não só aqui, respondi. Sei exatamente o que está em jogo. Ele me observou por alguns segundos. Então por que arriscar? Com sua capacidade, você poderia simplesmente seguir em frente. Por que esse confronto? Porque 37 pessoas trabalham diretamente com equipamentos que foram negligenciados. A segurança delas vale mais do que qualquer carreira. Garland me analisou com atenção. Burke diz que você vem montando esse caso há meses, que manipulou registros e criou documentos falsos. Meu coração acelerou. Claro que eles iam me acusar do que fizeram. Isso exigiria acesso administrativo, respondi. E eu não tenho esse tipo de acesso. Podem verificar no sistema. Estamos verificando tudo, disse ele. Ele fez uma pausa. Você comentou que aceitou um cargo em outro lugar. Pode me dizer onde? Prefiro não comentar enquanto isso não se resolve. Tudo bem. Ele se levantou, mas parou na porta. Só mais uma coisa. Wyatt mencionou algo curioso. Disse que você tem uma obsessão por cores de tinta. Sabe o que ele quis dizer? Mantive a expressão neutra. Não, senhor. Não faço ideia. Assim que ele saiu, encostei na cadeira e fechei os olhos. Aquela menção à tinta era um sinal claro. Eles estavam pressionados. Mais 1 hora passou. Depois outra. O isolamento parecia uma forma de desgaste psicológico. Minha cabeça começou a imaginar os piores cenários. E se eles convencessem todos de que eu tinha inventado tudo? E se minha terceira opção falhasse? A porta se abriu novamente. Dario apareceu. Eles querem você na sala principal. Quando entrei, todos estavam lá, junto com 2 pessoas que eu não conhecia.
Um deles usava crachá de visitante. Inspetor Wilson, da Comissão Reguladora de Segurança. Garland se levantou. Marlo, passamos a tarde analisando toda a documentação. O inspetor Wilson antecipou a visita a nosso pedido. Meu pulso disparou. Eles tinham trazido a inspeção para antes. Depois de revisar tudo, Garland continuou. Alguns fatos ficaram claros. A manutenção crítica foi realmente adiada. Protocolos de segurança foram comprometidos. E houve alteração de documentos para esconder isso. Wyatt e Burke não demonstraram reação. No entanto, Garland acrescentou. Ainda é complexo determinar quem deu as ordens. Ambos os lados trouxeram argumentos consistentes. Wyatt se inclinou. Como gestores seniores, assumimos responsabilidade pelos erros sob nossa supervisão. Houve falhas de comunicação. Deveríamos ter acompanhado mais de perto. Foi uma jogada inteligente. Admitia o problema sem assumir culpa direta. Diante da gravidade, Garland declarou: o projeto Revitalização será suspenso imediatamente. O inspetor Wilson concedeu 30 dias para a correção antes da inspeção formal. Burke concordou com um aceno sério. Decisão correta. Eu mesmo vou supervisionar as correções. Aquilo não fazia sentido. Eles estavam se reposicionando como solução. Minha estratégia começava a desmoronar. Garland continuou. Para garantir transparência, todos os envolvidos no projeto serão realocados durante a revisão. Wyatt me lançou um sorriso discreto. Uma decisão sensata. Garland se virou para mim. Sobre você, Marlo. Considerando sua saída e a complexidade do caso, vamos aceitar sua demissão imediatamente, com compensação integral. Eu estava sendo retirada enquanto eles permaneciam. Entendo, respondi, segurando a voz. Naquele momento, a segunda pessoa desconhecida falou pela primeira vez. Gostaria de acrescentar algo. Todos olharam para a mulher no canto da sala. Peço desculpas por não me apresentar antes. Sou Teresa Lin, promotora assistente da Divisão de Crimes de Colarinho Branco. O silêncio tomou conta do ambiente. Recebi denúncias sobre violações de segurança e possível fraude corporativa. Após o que observei hoje, estou oficialmente abrindo uma investigação. Investigação? Wyatt reagiu. Isso é precipitado. Já reconhecemos os problemas e estamos corrigindo. Isso vai muito além disso, respondeu Teresa. Falsificar registros de segurança é crime. Burke tentou se manter firme. Qualquer divergência foi erro administrativo, não fraude. Teresa sorriu de leve. Interessante. O senhor sustentaria isso sob juramento? Sob juramento? Wyatt se atrapalhou. Isso é absurdo. Quando vidas estão em risco, não é absurdo, respondeu ela. E quando existem gravações discutindo falsificação e planos para culpar um funcionário, isso entra na minha área. O rosto dos dois perdeu a cor. Gravações? Murmurou Burke. Peguei um pequeno dispositivo da bolsa e coloquei sobre a mesa. Lembram da terceira opção que mencionei no estacionamento? Era isso. Venho gravando reuniões há meses, desde que começaram a alterar atas e relatórios. Isso é ilegal, disse Wyatt engasgado. Na verdade não é, interrompeu Teresa. A lei permite gravação em caso de suspeita de atividade criminosa. Burke me encarou. Você planejou tudo isso? Não, respondi. Eu me preparei. É diferente. As gravações são só o começo, continuou Teresa. Temos registros do sistema, depoimentos da equipe de manutenção e provas de desvio de recursos destinados à segurança. Wyatt se levantou de repente. Quero um advogado. Claro, disse Teresa. Vocês vão precisar de bons advogados. As horas seguintes passaram rápido. Teresa conduziu entrevistas. A segurança recolheu os equipamentos de Wyatt e Burke. O ambiente mudou completamente. De uma crise interna para uma investigação criminal. Ao anoitecer, os dois foram escoltados para fora do prédio. Sem algemas, mas com o futuro praticamente definido. Enquanto organizava minhas coisas, Garland apareceu na porta.
Você gravou tudo por meses, disse ele. Criou conexões com várias áreas. Montou uma rede enquanto parecia sozinha. Continuei guardando meus itens. Por que fazer tudo isso? Ele perguntou. Por que não veio falar comigo antes? Olhei para ele. Você teria acreditado em mim? O silêncio respondeu por ele. Minha terceira opção nunca foi enfrentar diretamente nem desistir, expliquei. Foi deixar que eles se destruíssem sozinhos. Garland assentiu devagar. E aquele novo emprego é real? Sim. Começo no próximo mês. Gostaria que você reconsiderasse e ficasse. Com a saída deles, precisamos de alguém que entenda o projeto e tenha a confiança da equipe. Fechei a caixa. Agradeço, mas já tomei minha decisão. Caminhei até o estacionamento naquela noite, o mesmo lugar onde tudo começou. Meu celular não parava de vibrar. Mensagens, rumores, versões diferentes do que tinha acontecido. Coloquei a caixa no porta-malas e me sentei. Pela primeira vez em meses consegui respirar. A tensão começou a ir embora. O telefone tocou. Teresa Lin. Momento certo, disse ela. Acabei de terminar as entrevistas. Wyatt já está culpando Burke. E Burke diz que só seguia ordens. O clássico. Sorri. Quanto tempo isso deve levar? Alguns meses. Mas com as provas, é provável que faça um acordo antes de qualquer julgamento. Depois que desliguei, fiquei ali por mais um tempo, observando as pessoas indo embora. Agora elas trabalhariam em um ambiente mais seguro. Aquilo não era vingança. Era consequência. Wyatt e Burke sempre se acharam intocáveis. Descobriram tarde demais que não eram. Enquanto dirigia para casa, pensei no que diria para alguém na mesma situação. Quando pessoas poderosas tentarem te encurralar, lembre-se de uma coisa. Sempre existe uma terceira opção. Nem sempre vencer é atacar de imediato. Às vezes, é observar, registrar tudo, construir apoio em silêncio e esperar o momento certo. Nem sempre o confronto direto é a forma mais inteligente de vencer. Em ambientes onde o poder é distorcido e as regras são manipuladas, agir impulsivamente pode significar cair exatamente na armadilha preparada para você. Marlo entendeu algo que poucos percebem. Antes de lutar, é preciso compreender o sistema. Ela não reagiu no calor da ameaça. Não tentou provar seu valor na força ou na pressa. Em vez disso, observou, registrou, construiu alianças e esperou o momento em que a verdade não pudesse mais ser ignorada. A verdadeira força não está em reagir rápido, mas em agir com precisão. Essa história mostra que estratégia, paciência e inteligência emocional podem ser mais poderosas do que qualquer cargo ou autoridade formal. Saber quando falar é importante, mas saber quando esperar pode mudar completamente o resultado. Quantas vezes na vida confundimos urgência com necessidade de agir? O sistema em que estamos inseridos nem sempre recompensa quem é correto, mas sim quem entende como ele funciona. Marlo não venceu apenas porque tinha provas, mas porque compreendeu a dinâmica de poder ao seu redor. Ela percebeu que, em certos ambientes, ser competente não basta. É preciso ser estrategicamente invisível até o momento certo. Isso nos leva a uma reflexão desconfortável. Será que estamos lutando batalhas no tempo errado? Será que estamos tentando provar nosso valor para pessoas ou estruturas que nunca tiveram intenção de reconhecer isso? Às vezes, a diferença entre fracasso e vitória não está no que fazemos, mas em quando fazemos. E mais ainda, em quem escolhemos revelar nossa força. Nem toda batalha precisa ser anunciada. Algumas precisam ser preparadas em silêncio. Agora me diz, quando o sistema parece corrompido, você geralmente tenta bater de frente ou aprende a jogar silenciosamente até virar o jogo? E, se você já encontrou sua própria terceira opção, deixa nos comentários. Sua experiência pode ajudar outras pessoas. Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou
porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se essa história te fez pensar diferente, já deixa o like e se inscreve no canal. Se essa história fez sentido para você, clique em gostei e se inscreve no canal porque as próximas vão mexer ainda mais com a sua percepção. E também, compartilhe com alguém que esteja passando por algo parecido no trabalho. Até a próxima. E lembre-se, mesmo nos momentos mais difíceis, você sempre tem mais opções do que imagina.